Pai e também do seu Filho Jesus Cristo, que vive e reina. Eu sou o missionário Washington Luiz, a Bíblia explicando a Bíblia, sempre permitindo e deixando que as Santas Escrituras explique a si mesmo. Então nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 21, no verso 20, um assunto interessante sobre a abominação desoladora ou o abominável da desolação. Tanto faz. Então Lucas 21, verso 20, diz assim: Mas quando virdes Jerusalém, ou seja, a cidade de Jerusalém cercada, de quê? De exércitos. Que exércitos? Exércitos romanos. Saber então que é chegada a sua desolação. Em Mateus, no capítulo 24, a gente vai usar sempre os textos da Bíblia e sempre vai aparecer a palavra desolação. 24, verso 15 diz assim, o próprio Jesus: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Agora, a gente vem para Daniel, como Mateus disse que Daniel ele falou desse abominável da desolação. A gente vem aqui para Daniel capítulo 12, versículo 11. E desde o tempo em que o contínuo, na sua Bíblia deve estar sacrifício contínuo ou contínuo sacrifício, for tirado e colocado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Valendo lembrar que a palavra sacrifício contínuo aqui, a palavra sacrifício, ela não pertence ao texto. Você pode pegar aí Primeiros Escritos, página 71, vai explicar por que ela está no capítulo 12, verso 11. É o mesmo assunto lá de Daniel, capítulo 8, verso 12, sacrifício contínuo. Porque o contínuo lá no capítulo 8 é Roma pagã. Roma na sua fase pagã, não é Roma papal. Por isso que lá explica que a palavra sacrifício ela foi suprimida pela sabedoria humana. Então você, para saber desse detalhe, você lê Primeiros Escritos, página 71. Muito bem, então o que seria esse abominável da desolação ou essa desolação desoladora? O que significa isso? O que quer dizer isso? Então a gente vem aqui para o grande conflito. Grande conflito na página 26, ela diz assim, ó. Essa página 26 diz assim: Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa no caso aqui Jerusalém, não está se referindo ao lugar santo do templo, mas em toda a cidade de Jerusalém. Então, quando os símbolos, ou as bandeiras dos símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança onde? Na fuga. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. O grande conflito, página 26. Então, o que seria o abominável da desolação? Seria os romanos, a aproximação dos romanos, cercando Jerusalém. Eles fincavam as suas bandeiras com seus símbolos idolátricos, e aí era considerado para os judeus um ato sacrílego, um ato insano, porque eles eram pagãos, eles não adoravam o Deus único e verdadeiro. Então é nesse sentido. Então quando lá diz em Terra Santa no sentido da cidade como um todo, e não lugar santo, templo, lugar santo e santíssimo. Não está se referindo a isso, está se referindo à cidade em si. Então agora a gente vai fazer um paralelo sobre a abominação da desolação em nossos dias. Porque a gente falou sobre a abominação da desolação em relação ao passado, o que acontecia lá. Agora a gente vai fazer um paralelo para ver se dá uma harmonia, né? Uma harmonia. Então aqui diz o seguinte: como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, ao assumir nossa nação,
Quem? Os Estados Unidos da América. O poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal. Qual o dia de repouso papal? O domingo. Vai sair aonde? Nos Estados Unidos. Será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades. Passo preparatório ao sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 464 465. Isso não quer dizer que se hoje você decidir sair para as pequenas cidades, sair das grandes cidades para as pequenas vilas, isso não quer dizer que você não faça isso. Porque muitos podem pegar o texto e pensar que a gente tem que sair só quando o decreto dominical sair. Não. Se você quiser sair hoje, você pode sair. Você não tem que esperar isso acontecer para sair. É só para a gente entender. Então a gente vem aqui para o grande conflito. A gente vai ler aqui. Para a gente entender, né, a gente vai examinar o texto dos testemunhos para a igreja volume 5, que a gente acabou de ler. Então como é que nós devemos interpretar um texto da Bíblia e dos testemunhos? 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 1, o verso 2 diz assim, ó: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Certo? E Isaías 28, verso 10, que diz que é um pouco aqui, um pouco ali. Lucas também 24, verso 27 e verso 44, o próprio Jesus dizendo. Então, assim como a gente tem que interpretar a Bíblia, deixando que a Bíblia explique a Bíblia, a gente tem que interpretar os testemunhos, deixando que os testemunhos expliquem os testemunhos. Então, os testemunhos, eles são a chave que explica eles mesmos, assim como a Bíblia é a chave para explicar a si mesma. Então, nós vamos pegar outro texto, então vamos examinar cuidadosamente cada frase desta declaração de testemunho, volume 5, página 464, usando esse princípio que Deus nos dá para chegar a um entendimento correto. Entendeu? Por exemplo, Mensagem Escolhida, volume 1, página 42. Os próprios testemunhos serão a chave que explicará as mensagens dadas. Então, aqui mais um texto dos testemunhos que diz assim, ó, o grande conflito, página 30. Depois que os romanos, sob Sestio, cercaram a cidade e inesperadamente abandonaram o cerco, quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. O general romano retirou suas forças sem a mínima razão aparente. Entretanto, a misericórdia ou a misericordiosa providência de Deus estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes e agora se proporcionou a todos a oportunidade para obedecer ao aviso do Salvador. Grande conflito, página 30. Então, a gente vai fazer um outro estudo, né, com base nesse assunto, dando uma continuidade de onde eu fiquei, mostrando sempre os textos da Bíblia e dos testemunhos. Então, agora que a gente vai estar postando um novo paralelo entre o passado e o futuro. Que Deus em Cristo abençoe a todos.